Quando eu vi, ela tava com os olhos todos pregados. Como mãe, eu já achava que ela iria ficar cega e ela chorava muito, ela querendo abrir os olhos, fazia força para abrir. Olá, gente, eu sou a Ingrid, tenho 23 anos, tenho 3 filhos, o Davi, de 2 anos, Daniel, de 3 e Alice, de 5. E eu queria relatar aqui uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu aqui na minha residência e que se eu, como mãe, soubesse pelo menos os primeiros socorros, eu saberia me portar diante da situação que ocorreu. A gente às vezes acha que é banal, que só quem realmente trabalha com isso deve ter conhecimento, mas nós mães também temos que ter conhecimento e é muito importante. Eu vou relatar aqui o que aconteceu com a Alice. Na verdade aconteceu quando ela tinha 4 aninhos. Foi ano passado que aconteceu, bem no início do ano passado. A gente estava em casa e estava prontos pra gente sair para um aniversário. E eu usei uma cola que se chama Super Bonder, todos devem conhecer. E eu deixei em cima do meu armário, assim, tem uma cômoda e deixei bem em cima. Nunca imaginei que a criança tivesse, né, mesmo sabendo que a criança tem uma mente muito aflorada, eu nunca imaginei isso, né? A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente até acontecer. E foi o que aconteceu. Eu fui ao banheiro terminar de me arrumar. E quando eu retornei, a Alice tava chorando muito. E ela tava no quarto dela. E assim que eu saí do meu quarto, eu tava no meu banheiro, no banheiro do meu quarto. E quando eu saí, eu já fui pro quarto correndo, no quarto dela. Quando eu vi, ela tava com os olhos todos pregados. Aí eu falei, gente, o que é isso? Até eu ver onde a cola tava, a cola Super Bonder não tava perto na hora. Porque ela deve ter colado e saiu desesperada, né? Querendo abrir e não conseguiu. E quando eu fui ver, até então a cola que tava lá embaixo do bercinho, na época era o berço. Quando eu vi, aí eu liguei uma coisa com a outra. Eu falei, meu Deus. Eu, sem saber o que fazer, eu nem me veio na cabeça pesquisar com o que é que tirava. Eu fiquei louca, desesperada. Como mãe, eu já achava que ela iria ficar cega, eu fiquei totalmente desnorteada mesmo. E ela chorava muito, ela querendo abrir os olhos, fazia força pra abrir, pegava a mão, realmente desesperada. E isso foi um desespero total pra mim, porque ver o desespero dela e não poder fazer nada é muito frustrante, né? E o meu esposo não tava em casa no dia. E eu liguei pra ele correndo, eu não me lembro onde ele tava, eu só sei que ele veio correndo pra casa. A gente levou ela ao oftalmo, né? Na verdade, tem aqui perto onde a gente mora. Graças a Deus que tinha e a gente foi. E chegando lá, que ele foi fazer os primeiros, né? Veio pegar o algodão, tentou passar, mas demorou muito pra sair, muito pra desgrudar o olhinho dela. Ela sofreu pra desgrudar, porque é Super Bonder, né? A gente sabe que Super Bonder, quando pega um pouquinho no dedo, já fica ali. Se você ficar assim, já era. E é muito difícil pra desgrudar. Imagine no olho, que é uma parte tão sensível, né? E ela ainda mais pequenininha, realmente foi uma coisa assim terrorizante pra mim, que eu passei e eu não desejo a ninguém. E que se eu tivesse, com certeza, se eu tivesse os primeiros socorros ali, se eu soubesse como agir, eu realmente não teria passado tanto sufoco. A gente fica muito agoniada, né? Realmente a gente, mesmo tendo sabedoria de algumas coisas, a gente às vezes, quando acontece com a gente fica meio assim. Mas o que aconteceu comigo foi isso, e com certeza foi um aprendizado também, porque todo lado ruim da história a gente tira um lado bom, porque foi um aprendizado pra mim. Na verdade, ela pegou um banquinho
subiu no banco e pegou a cola Super Bonder, porque ela não alcança, na época ela não alcançava. Então ela pegou um banquinho, subiu, mexeu ali, pegou e conseguiu, com a tesoura ela cortou o Super Bonder. Não sei como ela fez isso, mas fez. Ela cortou, porque inclusive a tampa tava um pouco colada, então nem eu tava conseguindo abrir a tampinha do Super Bonder. Ela com a tesoura ela conseguiu. Olha a imaginação da criança, né? Por isso que a gente tem que estar super atenta, porque acidentes domésticos acontecem muito. E se a gente não tiver realmente como lidar com aquilo, a gente fica desesperada, louca, e não pode. A gente tem que ter cautela, a gente tem que saber como lidar com a situação. A gente tem que, por mais que a gente fique muito desesperada, a gente não pode passar isso pra criança, né? Porque senão a criança tá ali com um problema, você passar pra ela que você tá desesperada, pode piorar a situação. E eu, muito leiga do assunto de primeiros socorros, essas coisas, eu não sabia de nada. E o que ocorreu foi totalmente, assim, eu digo que foi uma boa experiência, porque hoje em dia eu não deixo nada, mesmo que seja numa altura assim que eles possam pegar uma cadeira, eu não deixo. Eu não deixo porque realmente são coisas que podem ser evitadas, né? Claro que a gente no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente esquece de algumas coisas, acaba deixando ali. Eu tenho 3 filhos, pra mim é uma correria dentro de casa, então às vezes realmente fica uma coisa ali, outra ali, mas a gente tendo sabedoria em relação a essas coisas que acontecem dentro da nossa própria casa, a gente com certeza a gente vai sair super bem, né? E por isso que eu digo da importância de todas nós sabermos dos primeiros socorros, que a gente realmente deve ter o conhecimento. E esse foi um relato que aconteceu comigo, né? E eu queria estar passando ele pra vocês ficarem atentas, né? Porque a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. A gente ouve muitos relatos de outras pessoas, de muitas histórias que acontecem sobre infinitas coisas dentro de casa, de tomada, de criança que enfiou o dedo ou que enfiou um palito. São tantas coisas que realmente a gente tem que ter o conhecimento pra gente saber, se algum dia houver de acontecer com a gente saber como, né, como lidar com a situação. E é isso que eu queria passar pra vocês, gente. Muito obrigada!